Eu quero então te convidar, abra sua Bíblia em Salmos 126. O texto base é o versículo 5. Mas eu gostaria de fazer a leitura com você desse salmo inteiro, porque nós vamos trabalhar os 6 versículos dentro dessa ministração dessa manhã. Salmo 126 diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Tema da ministração dessa manhã é o Senhor da colheita. Nós estamos durante o mês de setembro falando sobre aprendermos acerca da lei da semeadura. E Jesus ensinou que aquilo que o homem plantar, ele vai colher. E talvez você pergunte: por que eu quero falar de uma pessoa sobre esse texto? Nós precisamos tentar, de uma forma bem cuidadosa, trabalhar um paralelo do Antigo Testamento, levando uma ponte ao Novo Testamento, culminando na pessoa de quem eu quero falar nessa manhã, na pessoa de Jesus. Ele é o Senhor da colheita, obviamente. E nós, quando falamos sobre colheita, nós precisamos entender, como o pastor Paulo já falou, que não existe colheita sem semeadura. E gente, se nós fôssemos uma igreja neopentecostal, nós estaríamos trabalhando exaustivamente a questão da semeadura dentro do aspecto financeiro. E a Bíblia até nos dá um amparo muito interessante sobre finanças. O pastor Paulo, no curso do Crown aqui na igreja, quando ele compartilhou algumas coisas na realidade a respeito de finanças, ele falou que a Bíblia mais fala de dinheiro até do que outra coisa, e não pelo fato de que a gente tenha que dar muito, mas pelo cuidado talvez que nós tenhamos que ter com relação à administração dos bens que Deus nos dá. Porque se o meu coração se voltar para o dinheiro, eu passo a não viver mais aquilo que Deus deseja que eu viva na minha vida. E aí, dentro desse aspecto, é importante nós trabalharmos que colheita, semeadura, a lei da semeadura, ela pode sim dizer respeito a dinheiro, mas não necessariamente, porque a vida cristã, ela não tem a ver só com dar e receber, mas ela tem a ver com sermos em Cristo aquilo que o Senhor deseja que nós nos tornemos, através da palavra de Deus. Então, não é apenas dinheiro, mas é tudo que nós somos. Então a lei da semeadura, ela vai ser trabalhada dentro dessa perspectiva, quando nós estamos entendendo que a minha vida, a sua vida, ela precisa ser uma vida de ações que semeiam o reino de Deus, que semeiam a glória de Deus, que propagam o amor de Deus em todos os lugares que nós estamos, com o fim de glorificarmos o nome do Senhor em todo o tempo. Esse deve ser o nosso maior objetivo. E para falar dessa colheita e dizer que o Senhor da colheita tem algumas verdades sobre esse Senhor da colheita, que eu confesso para vocês que eu me alegrei muito quando eu estava preparando talvez uma mensagem tão simples, mas que para mim tem muito significado. Primeiro porque o Senhor da colheita, Ele está vivo. Você não está trabalhando para um Deus que está morto. Você não está trabalhando para uma suposta divindade que tem boca, mas não fala, que tem ouvidos, mas não ouvem, que tem corpo, mas não se mexe. Mas você tem o prazer de trabalhar para o dono de uma colheita
que ressuscitou ao terceiro dia dos mortos, mostrou os furos nas suas mãos, mostrou o seu lado para os seus discípulos e disse: se vocês não acreditam, podem tocar, porque eu ressuscitei, eu estou vivo. Agora, por que eu disse do paralelo do Salmo? Porque nós podemos, de alguma maneira respeitosa, fazer essa ponte. O povo de Israel foi desobediente, andou longe das leis que Moisés havia trazido da parte de Deus para que eles vivessem. E eles então, num período muito difícil do profeta Jeremias, foram para o exílio babilônico, para o cativeiro. Décadas de sofrimento. Perderam a sua cidade natal, perderam a sua cidade religiosa, o seu centro de adoração. Viviam agora no meio de um povo pagão estrangeiro. Um tempo muito difícil. E é interessante porque o cativeiro acaba. E aí começa o retorno, a reconstrução dos muros da cidade. Alguns nem voltam, mas uma parte do povo volta. E esse salmo de alguma forma trabalha essa ideia de dizer que quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho, porque praticamente toda uma geração morreu na Babilônia. E agora os filhos voltam para Sião, sem saber de fato o que era Sião, o que era Jerusalém, o que era aquela vida, o que era de fato a lei de Moisés, porque tudo aquilo tinha se perdido. O povo viveu décadas ainda acreditando em Deus, e existem provas disso. Daniel é uma prova viva disso. Os seus amigos são uma prova disso, de que as iguarias do rei não eram suficientes para que eles se prostrassem, porque eles temiam a Deus acima de todas as coisas. Mas a gente sabe que nem todo mundo é Daniel, como nem todo mundo é Moisés, como nem todo mundo é Paulo, como nem todo mundo é Timóteo. Tem muitos Alexandres, Demas e assim por diante, que no meio da caminhada cristã desanimam e sucumbem, se afastam, se distanciam daquilo que Deus tinha para eles. Agora imagine esse povo voltando, e eles só ouviam falar dessa terra, talvez alguns, quem sabe alguns mais velhos tiveram a experiência de voltar, mas pensando aqui nos mais jovens, aqueles que nunca vislumbraram aquilo que tinha sido o primeiro momento, aquela primeira experiência. Mas aí Deus vem dizendo, em outras situações, mas também trabalhando dentro desse aspecto, é possível que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, trazendo a ideia de que o Deus da colheita, o Senhor da colheita, Ele não se limita a te dar uma boa colheita em uma apenas situação da sua vida, mas o Senhor, Ele é capaz de renovar experiências e momentos na sua vida que vão muito além da tua própria expectativa. A segunda experiência vai ser sempre melhor do que a primeira, porque Deus está com você nessas experiências. Talvez você se entristeça porque você diga: eu vivi coisas tão boas no primeiro amor e hoje parece que eu não tenho mais condição de viver o que eu vivi de fato. Você não tem mais condição de viver porque já passou, o tempo já foi. Não se repete, mas com Deus, as misericórdias do Senhor, elas vão se renovando, e o Senhor vai renovando a alegria dEle na tua vida, Ele vai renovando a graça dEle todos os dias no teu coração. Então as experiências que você pode viver hoje com Jesus, na verdade, elas vão ser maiores do que as primeiras, porque Ele tem estado com você em todo esse tempo. E quando eu digo que Ele está vivo, o texto diz o seguinte: então a nossa boca encheu-se de riso, a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez grandes coisas por esse povo. Agora, por que eu quero fazer essa ponte para Jesus? Porque se existe algo grandioso que Deus fez,
Foi o que nos foi relatado, não está o texto na tela, mas nos foi relatado no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem algo mais grandioso do que isso? Do que o Criador oferecer o seu único Filho para morrer por uma humanidade corrompida, pecadora, que odiava o Criador. Ele oferece o seu Filho numa cruz como um presente para dizer: vocês vão ter um dia a oportunidade de ouvir o chamado do meu Filho e entrar na Nova Jerusalém pelas portas, e ouvirem do meu Filho: vinde benditos de meu Pai, eis o reino que vos estava preparado desde a consumação da criação dos séculos. Meus irmãos, às vezes nós não podemos fazer ideia da vida de Jesus em nós. Quando a gente se acomoda a viver uma vida cristã nominal, uma vida cristã superficial, a gente se acostuma a vir à igreja, a gente se acostuma a cantar, a gente se acostuma até a dar dinheiro na igreja, a gente se acostuma até a dizer para os outros que a gente é crente. Você não pode se acostumar nunca com a vida cristã, porque a vida cristã, ela é uma vida autêntica, ela é uma vida que se renova, ela é uma vida que não é estática. Então eu não posso me acostumar com a vida que eu vivo, porque o cristão precisa viver sempre em novidade de vida. Eu preciso viver novas experiências. Eu não posso era tão bom há 17 anos atrás, quando eu fui cheio do Espírito Santo, e eu tive experiências extraordinárias. Tá bom, e 17 anos depois, cara pálida, quais são as suas experiências? Para de viver de passado, porque quem vive de passado é museu. O teu Deus está vivo, o Senhor da colheita está vivo, e a vida de Jesus quer te dar novidade de vida todos os dias. Marcos 10:45, até pensei que o pastor Paulo de repente ia chegar perto ali. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aqui eu quero fazer um parênteses, que eu tenho aprendido cada vez mais com vocês aqui. Cada pessoa, tem até um livro do Gary Chapman, que ele fala as 5 linguagens do amor, né? Tem várias maneiras da gente expressar que ama alguém. Mas é muito interessante ver como Deus revela o amor dele através dessa igreja. Porque a igreja, ela tem a linguagem do amor através do serviço. Às vezes nós pensamos que as pessoas amam menos a Deus porque elas não estão fazendo determinadas coisas. Mas eu percebo na característica da igreja que essa igreja, ela se identifica demonstrando o amor de Deus, servindo pessoas. Isso é nato aqui da igreja. Não adianta alguém tentar mudar essa identidade, porque Deus inseriu isso no coração dessa igreja. E cada um aqui consegue demonstrar que ama a Deus e que ama o próximo, talvez não falando para ele isso, ou não fazendo outras coisas, mas simplesmente pegando uma vassoura, indo fazer determinadas coisas. Irmãos, nós lavamos essa igreja ontem, colocamos essas 340 cadeiras para fora, lavamos a igreja, desmontamos a lona, as barracas para cá, a cozinha foi limpa, tudo foi limpo em 30 minutos, com quase 60 pessoas depois no final da festa. Para mim isso é linguagem de amor. Agora, como que eu posso dizer que alguém não ama a Deus quando faz isso? Porque se eu amo a mim mesmo, o que eu faço? Estou me lixando, eu vou cuidar da minha vida, eu vou dar o meu gato gospel aqui, ninguém me viu, eu vou fazer... Cara, eu vou demonstrar que eu amo a Deus quando eu entendo que o que eu fizer para Ele, independente do que eu estou fazendo, vale mais do que tudo. É isso que nós precisamos entender muitas vezes. Às vezes a gente vive tão baseado em teorias, em falácia, é porque é o amor de Deus, e fica teorizando o amor de Deus. Meu irmão, o amor de Deus é prático. É quando você pega e se dedica a fazer algo por alguém ou pelo Senhor, sem ninguém ficar te pedindo muito, porque você simplesmente entendeu o que você tem que fazer.
Deus está vivo e a vida de Deus vai se revelar através disso. E a grandiosidade de Deus se manifesta na morte do seu filho. Olha que interessante. Para o mundo atual, ser grande é vencer. Vencer em que sentido? Ser grande, ser poderoso, ter tudo. A grandiosidade de Deus se manifestou vendo o seu filho morrendo numa cruz pela humanidade. Lá no povo antigo, o povo dizia: grandes coisas fez o Senhor, porque Ele nos tirou do cativeiro e nos trouxe de volta. E foi uma experiência linda. Mas sabe o que aconteceu? Depois de alguns anos o povo se corrompeu de novo. E de novo. E de novo. E de novo. Sempre era assim. Sabe quando isso acabou? Em Gálatas 4:4 Paulo fala que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, para trazer a redenção para a humanidade. Na plenitude dos tempos Jesus veio para mostrar para toda a humanidade que aquilo que Ele fez por nós na cruz, morrendo, ressuscitando ao terceiro dia e nos trazendo a vida, é o que faz toda a diferença para um cristão. Segundo lugar, o Senhor da colheita foi, é e sempre será conosco. Se tem uma das coisas que eu tenho aprendido com Jesus nesses últimos anos, é que Jesus não foi somente, Ele é e Ele vai continuar sendo até Ele vir me buscar, Senhor da minha vida. Às vezes nós pensamos que Jesus Ele está com a gente em alguns momentos só. E Jesus está em todos os momentos. Me faz lembrar o Salmo 23, quando o salmista ele começa a declamar uma poesia tão linda, dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, me faz repousar, me guia nas águas tranquilas, me conduz. Aí ele começa a ir para frente, ele fala tal e tal e tal, e de repente ele vai chegar num momento que parece que a coisa não fica tão boa. O pastoreio de Deus nos primeiros versículos é ótimo. Não me faltará nada, aparentemente, né? Que a gente pensa que é só coisa boa, está dizendo que nada faltará. Não faltará o cuidado, não faltará a proteção, não faltarão as lutas, não faltarão as dificuldades. Às vezes nós precisamos entender a amplitude que o nada pode significar na vida de uma pessoa sob o cuidado de Deus. Só que lá na frente ele começa a dizer o quê? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. E ele não vai temer mal algum, não porque ele era suficiente. Davi sabia das suas limitações melhor do que qualquer um. Mas Davi disse algo extremamente relevante no final dessa frase. Ele diz: porque tu estás comigo. E Davi tinha essa certeza, porque independentemente da cronologia aqui, da sua relação com Deus inicial, do seu chamado para rei, da sua queda, da sua restauração, eu não estou aqui para julgar Davi, porque eu acho que eu e você somos tão pecadores quanto Davi. Não existe diferença entre nós e ele. A consequência do pecado dele foi para ele, e a consequência dos nossos pecados vem para nós. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Mas a relação que ele nutriu com Deus foi algo extraordinário. Ele foi escolhido por Deus não pela sua aparência, pela sua capacidade física, pela sua força, mas pelo seu coração. E o coração de Davi era um coração, com certeza, totalmente aberto para aquilo que o Senhor tinha para falar para ele. E é interessante a gente observar esse Senhor que conheceu Davi desde o ventre da sua mãe, acompanhou Davi no pastoreio das ovelhas do seu pai Jessé, acompanhou Davi quando ele estava adorando ao Senhor, quando ele estava lutando contra Golias, quando ele estava defendendo o reinado de Saul, quando ele se tornou rei,
quando ele caiu, Deus não abandonou Davi na sua queda. Deus enviou seu profeta para lembrá-lo quem era Deus e quem era ele. Deus não abandona a gente nas nossas mazelas. Deus não nos abandona nas nossas dificuldades. Deus não nos abandona nas nossas enfermidades. Deus mora na nossa dor, inclusive. Porque nos momentos de maior tribulação, nós temos que nos lembrar que o Senhor da colheita, o Senhor Jesus, foi, é e sempre será conosco. Ele nunca vai te abandonar, porque a sua vara e o seu cajado nos protege. O versículo 3 e 4 do Salmo diz: sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Deus falou comigo sobre esse texto, quando eu estava preparando a mensagem, de que tem muitas pessoas que estão com o coração tão árido, tão seco, tão difícil, tão desgostoso. E essa foi a sensação que eu tive preparando essa mensagem, de que tem pessoas talvez tão sem esperança, sem expectativa daquilo que o Senhor pode fazer nas suas vidas. E é interessante pensar, porque o salmista está dizendo que Deus fez coisas grandiosas, e aí na sequência ele diz: Senhor, restaura-nos. Porque ele estava dizendo: Senhor, nós estamos voltando, mas vazios. Nós vamos voltar vazios, porque talvez a vida que a gente já teve antes já não é mais a mesma. O coração está seco, está desesperançoso, está ferido, está magoado, está dolorido. Mas a esperança é o que Jesus falou para uma mulher sem esperança. A vida daquela mulher era um caos. E aí ele disse para ela assim: olha, eu tenho uma água que se você beber, você nunca mais vai ter sede. Eu tenho água viva para você. O Senhor da colheita não manda qualquer água para as tuas sementes. Ele manda água viva. O Senhor manda a água do seu trono jorrando sobre a tua vida. Talvez você esteja vazio, seco, caído, desanimado, mas Deus tem o poder de trazer uma restauração que está além da sua expectativa para o teu coração. Porque Deus não faz coisas pequenas, Ele só faz coisas grandiosas, porque Deus simplesmente se baseia no critério de quem Ele é. Ele é grande, Ele é todo poderoso. Então Deus não vai se limitar a fazer coisas pequenas, porque isso está fora do padrão de Deus. Deus, quando age, Ele age de maneira plena. E aqui o texto em João capítulo 1, e são as credenciais de quem faz isso. João capítulo 1, versículo 1 ao 4 diz: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Por que eu escolhi esse texto? Para falar de alguém que foi, é e sempre será. Eu não posso deixar de lado o fato de que o Senhor da colheita é eterno, é criador de todas as coisas, é Senhor absoluto sobre tudo e sobre todos. Ou seja, eu não posso deixar de falar de Deus na sua grandeza, quando eu estou falando que Ele é capaz de trazer água viva para um coração ressequido, quando eu digo que Ele é capaz de restaurar uma pessoa que já não tem mais esperança. Eu preciso falar sobre quem Ele é, e Ele é Senhor. Às vezes você está tão desesperançoso por algo que você está pedindo para Deus: Senhor, mas eu queria tanto essa coisa, eu queria tanto que o Senhor atendesse o pedido do meu coração. E talvez você está subestimando Deus,
Porque talvez você está pedindo algo para Deus sem ter a dimensão daquilo que Ele quer fazer na tua vida, daquilo que Ele quer te dar. Abraão e Sara, eles tinham um problema sério. Sara era estéril. E Abraão só foi considerado o pai da fé. Ele não era fraco. Nada fraco. Se tem um cara que na Bíblia eu admiro, é Abraão. Até porque Deus chamou ele de amigo. E olha que para Deus chegar no cara e falar, você é meu amigo. O Criador chegar para uma criatura com natureza pecaminosa e considerar seu amigo, para mim é uma coisa extremamente relevante. E Deus chegou e falou para Abraão, olha, eu vou dar um filho para você. E Abraão creu. E a Bíblia diz que isso foi imputado por justiça para ele. Sara deu uma risadinha. Sara pensou, o velho está velho. Eu também já estou velha. Eu já não estou mais em idade de gerar filhos. Que história é essa agora de Deus falar que vai nos dar um filho e daqui a um ano esse negócio vai acontecer? Que história é essa? Quando nós subestimamos Deus, nós dizemos assim, Senhor, me dá só uma coisa, só isso, só aquilo. E Deus disse para Abraão, você pode enxergar a quantidade de estrelas no céu? Você pode contar elas? Você sabe quantos grãos tem na areia do mar? Você pode contar? A sua descendência vai ser assim. E talvez ele pensasse, mas eu não tenho nenhum, como é que vai ser isso? Ele não podia imaginar que através de Cristo todas as nações da terra seriam benditas por causa de Abraão. Porque ele acreditou. E da descendência de Abraão nasce então Cristo através de Maria ali. Será que dava para ele imaginar essa loucura? Será que ele podia imaginar que ele seria o precursor do Salvador da humanidade na terra? E nem filho ele tinha. E quando ele teve, Deus falou assim, pega o seu único filho e leva para o monte que eu vou te mostrar e você vai sacrificar ele para mim. E Deus não estava querendo matar Isaac, esse não era o problema de Deus. Deus não precisava de alguém morrendo naquele momento. Deus já sabia quem teria que morrer. Não era o presente que ele tinha dado para Abraão, mas era o seu próprio filho. Às vezes, nós subestimamos Deus, porque nós pensamos que Deus vai nos dar aquilo que a gente quer, porque para nós é bom. E na verdade, nós temos que entender que Deus já nos deu o melhor quando Ele enviou o seu Filho ao mundo para morrer na cruz. E a única coisa que nós precisamos fazer agora é entender claramente que Jesus ele está disposto a cuidar de todos os detalhes da nossa vida, mesmo quando todos esses detalhes parecem ser improváveis ou impossíveis, ou quando para nós a vida não está boa porque parece que nos falta alguma coisa. Eu quero dar uma dica para você que sempre eu vejo se cumprindo na vida de muitas pessoas. Você tem buscado algo de Deus que você pede. Eu queria dar um conselho para você nessa manhã. Quando a gente for orar, após a ministração da mensagem, só vem e coloca no altar de Deus e fala assim, Deus, eu estou entregando. Se o Senhor quiser me dar ou não, não vai me importar mais, está aqui. Eu só quero que o Senhor venha fazer a tua vontade na minha vida a partir de hoje. Eu não quero te pedir mais nada. Se você quiser se arriscar a fazer isso, eu posso dizer para você, você me conhece há pouco tempo, mas eu fiz isso alguns anos atrás. E posso dizer para você com toda certeza que eu nunca me arrependi de deixar as escolhas mais importantes nas mãos dele. Tiver que acontecer, vai acontecer, eu estou à disposição dele. Minha família pertence a ele. A casa que a gente mora pertence a ele. A roupa que eu visto é dele. E eu tomei essa decisão e deixei. E dificilmente vocês vão ouvir quando eu estou orando pedindo alguma coisa para mim. Dificilmente. Porque eu aprendi que eu não preciso pedir.
Não é que Deus não quer me ouvir, ou que eu não possa pedir. Quando eu aprendi sobre a onisciência de Deus, a onipotência de Deus, a onipresença de Deus, que declara que Ele é todo poderoso, que Ele sabe de tudo e que Ele está em todo lugar, eu entendo, e aí, pela palavra de Deus, pela minha fé em Cristo, eu entendo que eu sou filho de Deus e que Ele morreu numa cruz por mim, ressuscitou para mudar a minha história, para me levar para o céu e para cuidar de mim todos os dias da minha vida. Eu passei a entender que pedir algumas coisas para Ele se tornou irrelevante. É uma coisa minha, eu não estou dizendo que você não possa orar, eu não estou dizendo isso. Eu não quero inventar uma nova teologia aqui. É só uma compreensão. A partir do momento que eu entendo que Ele foi, é e sempre será comigo, Ele está do meu lado sempre. Então, de repente, quem ainda não entendeu isso, eu tenho tentado me exercitar a pedir pelos outros. Para que Deus mude a história de uma pessoa, ou para que Ele abençoe outra pessoa. Porque a mim Ele já tem feito tanto. Eu já não vejo mais tanta necessidade nesse sentido. Porque eu sei que Ele cuida de mim. Eu não preciso pedir para Ele me dar pão amanhã, porque eu sei que Ele vai dar. Eu só tenho que ser fiel a Ele. Eu só tenho que servir a Ele com alegria. Eu só tenho que viver por Ele. Essas outras coisas vão ser acrescentadas. Ele já disse que vai acontecer isso. Ele falou: só busca o meu reino e a justiça dEle, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Jesus já falou. Então eu não preciso ir além disso. Porque Ele disse que sabe que eu preciso e que Ele vai me dar além. Então tá bom. Está tudo certo. O Senhor da colheita foi, é e sempre será conosco. E para terminar, o Senhor da colheita sabe recompensar o nosso trabalho. Gente, olha, eu vou dizer assim, Deus é muito legal, é redundante, né? Porque é óbvio que Ele é legal, Ele é uma bênção, Ele é o Senhor de tudo, Ele nos ensinou o que é bom. Mas eu quero compartilhar aqui um testemunho com vocês. Eu não conversei com essa pessoa para preparar essa mensagem e hoje de manhã, antes do culto começar, uma irmã, eu estava com a Márcia, e uma irmã veio ali na sala e veio resolver uma questão lá, e ela aproveitou: pastor, podia te dizer uma coisa? Eu falei: pode falar. Ela falou: eu estava orando antes de ontem em casa, e ela falou: Deus me visitou de uma forma muito especial. E você vai entender porque que eu estou compartilhando isso, senão eu nem ia compartilhar. Ela falou: e o Senhor, quando eu orei por você, pastor, o Senhor falou comigo que Ele tem se agradado da maneira como você tem se aplicado a fazer o trabalho que você faz. E eu falei assim: nossa, que legal. O Senhor da colheita, Ele sabe recompensar o que a gente faz. E a recompensa talvez ela não é financeira, mas é de você ouvir de Deus assim: servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. A grande recompensa do crente não é o que você ganha nessa terra, mas é o que você vai ouvir de Deus na eternidade quando você entrar no céu. Agora, é óbvio que o Senhor vai se alegrar e vai dizer para você muitas vezes que Ele está feliz contigo, quando de fato você estiver buscando viver dessa forma. Quando não estiver legal, e olha que eu já tomei vários puxões de orelha de Deus. Há uns 3 anos atrás eu estava vivendo uma vida automática, que não é segredo, eu disse isso para a igreja em Botucatu na época, 3, 4 anos atrás mais ou menos. Chegou um final de ano que Deus falou para mim: ou você muda para o próximo ano, ou eu vou tirar você e você não vai pastorear mais nenhuma igreja. Eu estava vivendo uma vida automática, eu pegava a Bíblia para preparar a pregação, não estava fazendo nada assim, nossa, de errado, falcatruando, mentindo, nada. Tentava sempre viver uma vida correta, mas estava no piloto automático. O que tem que fazer? Tem que pregar hoje. Tem que dar aula hoje. Tem que fazer isso. Nossa, eu tenho que fazer aquilo outro. Estava desse jeito. E aí Deus falou comigo: está tudo errado. Ou você muda, ou eu te mudo. E eu tomei uma decisão, falei: Senhor, me perdoa, porque eu não queria estar andando dessa forma. E Deus disse para mim: eu não estou me agradando do que você está fazendo. Não está bom. Porque não está naquilo que eu espero de você. Te conheço, te criei, sei da tua capacidade, sei do tempo porque conheço o tempo, sei de todas as coisas. Você não está me agradando. Não estou satisfeito com você
Eu ouvi de Deus isso, acho que em 2013, 2014, mais ou menos, final de ano. E eu disse para a igreja: irmãos, o pedido meu para Deus a virada desse ano, eu preciso virar crente de novo. A igreja ficou assustada, me olhando assim. Não, irmãos, não se assustem, não estou fazendo nada tenebroso aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus muito terrível, porque Ele não se agrada do que eu estou fazendo, e está feia a coisa. Então eu quero mudar, não sei de vocês, mas eu vou mudar. E passei a ter uma outra rotina na minha vida com Deus, porque eu havia me acomodado na vida cristã. Só que o Senhor da colheita, Ele quer recompensar aquilo que de fato Ele conhece, que você pode fazer por Ele. Não é o que eu gostaria de fazer, é o que eu posso fazer. Porque o que eu gostaria pode estar muito aquém do que o que realmente Deus sabe que eu tenho condições de realizar para Ele. E aí eu quero dizer para você o texto, Salmo 126, 5 e 6. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. E sabe o texto que eu separei para finalizar essa mensagem? Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Abra sua Bíblia. Hoje não teve escola dominical, mas domingo que vem volta. Estamos estudando o Apocalipse. De terça-feira estamos estudando as seitas. Se você não tem vindo, você não pode dizer lá na frente para Deus que você não teve a oportunidade de aprender um pouco mais da palavra de Deus. Está sendo ensinado. É importante que você venha. Jesus estava falando com a igreja de Filadélfia. E é interessante porque ele diz o seguinte: conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. O Senhor da colheita sabe das nossas limitações, sabe da nossa capacidade, sabe das condições que nós temos de realizar a obra que Ele deseja para nós. A única coisa que o Senhor da colheita espera de mim e de você é que sejamos fiéis. Jamais a gente retroceda negando o nome do Senhor. Que nós guardemos a sua palavra. Que a gente faça como diz no Salmo 119: guardei no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Não significa que eu nunca mais vou pecar, mas significa que toda vez que eu for tomar uma decisão de pecar, eu vou dizer: Senhor, olha, a tua palavra não diz para mim fazer isso, me perdoa, eu não devia ter feito o que eu fiz. E Deus vai te perdoar. Se você de verdade estiver arrependido, Ele vai te perdoar e vai começar a refazer todo o processo de trabalho na tua vida, porque essa recompensa de trabalho não é uma coisa que você faz hoje, mas é a sua caminhada cristã por toda uma vida. E quando você se apresentar diante do tribunal de Cristo, não para condenação mais, porque se você estiver no tribunal de Cristo, meu irmão, você já está salvo. Lembre-se bem, o juízo final é só para os ímpios. A igreja não passa pelo juízo final. A igreja se apresenta no tribunal de Cristo para galardoamento, para receber recompensa pelas obras que ela viveu, por aquilo que você fez, e também talvez tomar algumas chamadinhas, mas não de condenação, mas já de demonstração para dizer: você poderia ter feito, mas não fez. O tribunal de Cristo é para isso que o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios: prestação de contas, mas principalmente pela galardoamento, para aquilo que nós fizemos de bem para o Senhor, em prol do seu reino, ajudando o próximo, pregando a sua palavra, fazendo aquilo que o Senhor deseja que nós façamos. E quando chegar esse dia, vai tudo valer a pena. E eu coloquei uma frase aqui para terminar: as nossas lágrimas são depositadas aos pés de Jesus. O nosso cântico de alegria é armazenado no coração de Jesus. Com ou sem lutas, devemos nos manter fiéis a Ele, sempre seguindo a sua vontade. As lágrimas você derrama nos pés de Jesus, simbolizando aquilo que aquela mulher fez. Ela chorava aos pés de Jesus e enxugava os pés dele com seus cabelos. Mas o nosso cântico vai para o coração de Deus.
Não estou fazendo uma doutrina aqui, tá, gente? Só uma aplicação prática. Chore aos pés de Jesus. Se você tiver algo por chorar, por um ente querido, por um filho, por uma família, por um colega de trabalho, por você mesmo, você pode e deve chorar aos pés de Jesus. Deixar o teu coração livre na presença do Senhor. Você deve fazer isso. Mas principalmente, nunca deixe de cantar de alegria para o Senhor, porque Ele tem colocado um cântico novo nos teus lábios. E a maior motivação é você ouvir essa frase que eu já citei aqui: servo bom e fiel. É isso que eu quero ouvir quando eu chegar no céu. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. Nós vamos entrar na Nova Jerusalém. E Jesus é o único capaz de transformar a vida de um pecador, curar corações feridos pelo pecado e salvar almas que estavam condenadas ao inferno. Feche os teus olhos, abaixe a sua cabeça.